É muito legal estar aqui, né? Eu vejo umas coisas muito legais para a gente. É muito legal ver a Fernanda aqui. Não tem uma mulher que não queira ir para a festa do pijama, para o que foi mais anunciado. Maravilhoso. Muito bom. Só a jarra de suco já vale tudo. Gente, a paz do Senhor. Que Deus abençoe. É muito bom estar com vocês aqui. Que Deus continue abençoando a nossa pastora e o nosso pastor Odaí e toda a igreja. Que Deus continue abençoando. É muito bom estar aqui esta noite. Que o Senhor continue derramando suas bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Eu fiquei tão maravilhada com essa palavra que eu disse, amor, eu sempre uso lente e o óculos, eu uso os dois. Eu disse, hoje, amor, eu não quero nem usar lente, eu quero ficar de óculos, porque eu quero ler cada versículo, cada palavra desse texto com a igreja no nome do Senhor Jesus. E eu te convido, sem perca de tempo, para você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17 e o versículo 8, em nome do Senhor Jesus. Eu falando para minha esposa, eu precisei trocar uma porcelana do meu dentinho no inferior. Eu disse, amor, está aparecendo o lugarzinho do meu dente. Ele, puxa vida, amor, só se eu pôr uma lupa, como é que eu fico fazendo essas perguntas para ele? Eu não tenho, mas eu estou ótima. Jeremias, capítulo 17, versículo 8, diz assim, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, e nem deixa de dar o seu fruto. Eu estava hoje, o dia concentrada nesse trabalho aqui, e eu faço culto doméstico, meu esposo sai para trabalhar, eu fico em casa, eu faço culto doméstico, eu e Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque já é todo mundo, os filhos já são todos casados, e eu meditando nesse texto. Quando eu estava fazendo o culto, comecei a lavar a louça, arrumar as coisas, quando o Espírito de Deus trouxe esse texto no meu coração. E eu comecei a ler ele e comecei a buscar mais sobre ele. No livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 4, para a gente entender o versículo 8 e o versículo até entender o versículo 8, há uma necessidade de nós lermos o versículo 4, que diz assim, assim, preste bem atenção na expressão, assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servo dos teus inimigos na terra que não conheceis, porque o fogo que ardeste na minha ira arderá para sempre. O versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. O que o Senhor falou quando ele disse, assim por ti mesmo te privarás? Deus estava falando para um povo de um futuro melhor, de portas inexplicáveis. Não era que Deus ia abrir, Deus já tinha aberto aquelas portas. Mas o que Deus estava dizendo para o povo, que queria que aquele povo
confiasse nele. Mas o povo queria entrar numa guerra que Deus não queria que o povo entrasse. Deus estava dizendo, eu quero paz, e o povo estava dizendo, não, mas eu quero guerrear. Deus estava dizendo, não é para se armar com os armamentos naturais, é para fazer o que eu estou dizendo, não é para guerrear, é para obedecer. Existe, amados, duas situações. Em você entrar na guerra que o Senhor está dizendo, vai e peleja, ou Deus dizer, não é para entrar na guerra, é para confiar em mim. Quando Deus diz que é para nós confiarmos, Ele está dizendo, não se preocupe com o tamanho do exército, não se preocupe com o tamanho da luta, não se preocupe com a força do vento. Eu sou maior do que a guerra. Eu sou maior do que o vento. Tudo está sobre o meu comando. É isso que Deus estava dizendo. Aleluia. Então o Senhor estava dizendo. E enquanto Deus estava dizendo para o povo confiar, o povo estava dizendo, não, mas o nosso exército é bom. Nós temos ferramenta à altura para responder aos nossos adversários. Mas Deus estava dizendo, esses inimigos, vocês não podem vencer ele com ferramentas naturais. Esse inimigo, só eu posso derrubar. Por que Deus estava dizendo assim? Porque o olhar do Senhor, a nossa visão, não tem nem como comparar com a dele. Porque a dele vê todas as coisas. E a nossa visão é limitada. Então Deus está dizendo, não vai, confia. Porque Deus está dizendo, a responsabilidade é minha. Eu me responsabilizo. Eu vou te dar vitória, Israel. Eu vou pelejar para vocês. Não por vocês. Não se preocupe com o exército alheio. Mas não, eles queriam, de qualquer forma, ir para a guerra confiando em si. Então, é exatamente quando ele diz, assim, por ti mesmo te privará da tua herança. O que é privar? O que é eu me privar daquilo que Deus tem para me dar? O que é a gente se privar de uma promessa, de uma vitória, de uma conquista? Como se privar? Você pode lembrar que na hora que Ló, sobrinho de Abraão, na hora que Abraão viu que tinha tomado uma atitude errada, na hora que ele viu que os seus pastores, ou os seus trabalhadores, e os trabalhadores de Ló, estavam entrando em confronto um com o outro, eles estavam entrando em contenda, que alguém tinha que tomar uma decisão, alguém tinha que fazer uma escolha. Mas quem confia em Deus não se preocupa com a escolha. Você pode ver que na hora de Abraão tomar, na hora daquela decisão ser tomada entre Ló e Abraão, Abraão poderia ter se precipitado e ter dito, não, eu sou o patriarca. A escolha é minha, o direito é meu. Eu vou escolher primeiro. O seu é o depois do meu, porque eu vou escolher primeiro. Mas Abraão não fez isso. Por que ele não fez? Porque ele sabia quem estava guiando ele. Então, ele sabia que aquele que estava ali guiando, ele não seria privado de nenhuma promessa, de nenhum fato sobrenatural na sua vida. O que foi que ele disse para Ló? Pode escolher, está aí, ó, pode escolher, a escolha é tua. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque Abraão tinha certeza que não seria privado das bênçãos do Senhor. Ló, com a sua chance de escolha, ele olha para as campinas, para o lado de Sodoma, com certeza Ló pensou, estou fazendo a melhor escolha. Mas Deus lá do céu sabia que a visão de Ló estava equivocada. Então, o que é privar? Privar é Deus dizer,
você, não, eu quero ir para a esquerda. Porque a esquerda eu conheço o caminho. Eu sei quantos buracos tem nessa estrada. Quantas curvas ela tem. Eu já conheço o caminho. É por isso que eu vou por ele. Mas Deus está dizendo, não este caminho. Porque eu abro diante de vós um novo caminho. Caminho pelo qual vocês nunca passaram. Mas agora vocês vão passar. Porque eu coloco uma porta aberta diante de ti. Glória a Deus. Oh, glória. O que é privar? Por ti mesmo se privará. Deus estava dizendo, pela tua desobediência, você vai se privar de receber aquilo que eu preparei para ti. Aí ele diz no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Não é confiar no meu próximo. Não é o não confiar nos irmãos, nas irmãs, não. É confiar em si mesmo. Por que Deus estava dizendo isso? Porque o povo estava confiando no seu exército, nas suas armas, na força do seu braço. O povo estava confiando em si. Então Deus estava dizendo, maldito homem, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Deus estava dizendo, você está confiando em si mesmo? Você acha que você vai vencer confiando em si, confiando na tua carne, confiando na força do teu braço e apartando o teu coração de mim? Oh, glória! Irmãos, não é sobre isso, é sobre Deus, é tudo sobre Deus. É confiar no Senhor. Você tem que confiar nele. Se ele está dizendo, vai, fica, faz, não faz. Com Deus, a gente não tem prejuízo. Com Deus, a gente só tem vitória. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. Aí ele diz no versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que é bendito, bem-aventurado, é mais do que abençoado. Bendito, abençoado, próspero, andará de glória em glória e de vitória em vitória. Bendito o varão, bendito a família que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. A gente se prepara, estuda, nossos filhos estudam, trabalham, acordam cedo, mas nós não deixamos de pôr a confiança em Deus. Nós respeitamos, pode respeitar o dono da empresa, o seu encarregado, o responsável pela sua área de trabalho. Você ora, você abençoa, mas você confia em Deus. Isso não quer dizer que você não vai confiar na pessoa, mas eu estou falando nesse termo de confiança, que é a confiança na sua totalidade. Aí ele diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí ele diz, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Aí ele diz, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se fadiga, e nem deixa de dar frutos. Dá fruto mensalmente, 12 meses por ano.
pode ter sequidão, pode ter vento, pode ter o que for, pode acontecer o que for. Mas essa árvore, ela está plantada, mas ela está plantada junto a ribeiros de águas. Em Salmo de número 46, e o versículo 4, a palavra diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Sabe aonde é? Você sabe quantas vezes a Bíblia nos fala de nós como planta, como árvore? 172 vezes a Bíblia nos compara como árvore. E eu quero dizer para você que a nossa árvore não está plantada em qualquer lugar, não. A nossa árvore, nós estamos plantados na rocha, que é Cristo. As raízes das nossas árvores, a água que vem para o sustento dela, para alimentar ela, vem da fonte que está lá no altar de Deus. É de lá que vem esta água. Por isso que o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Olha, essa água vem de lá. E essa água está passando aqui. Oh, e por onde essa água passa, ela está trazendo vida, ela está trazendo crescimento, ela está trazendo fruto, ela está trazendo resposta. Por que resposta? Quando o semeador sai a semear, ele semeia. Tanto que Paulo diz que um planta e outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Então, a semente, ela é plantada, mas é Deus que dá o crescimento. Então, para essa planta nascer e crescer, é necessário que ela seja molhada, é necessário que ela seja cuidada, é necessário que a terra onde ela está plantada receba a água, seja aguada, como muitos dizem. Meu irmão, e essa água não vai faltar. Ela não vai faltar. Levanta as tuas mãos, porque esta água vem do trono de Deus. E o trono de Deus é favorável a este lugar. Este rio vem da morada do Altíssimo. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz assim: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está dizendo: eu vou ajudar, eu vou te dar vitória. Olha, aquele investimento deu errado, não foi, mas vai dar certo. Agora vai dar certo. Aquela semente não está perdida. Aquela semente está viva. E eu vou fazê-la crescer. Eu vou fazê-la brotar. Porque sou eu que dou o crescimento. Eu trago o crescimento sobre a tua semente. Receba no nome de Jesus. Porque Deus, lá do seu trono, Ele libera a água para molhar a raiz das árvores para que ela possa crescer. E ele diz ainda em Salmo de número 46, 10, ele diz assim, Salmo 46, versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou. Ele não diz eu serei, ele diz eu sou. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vou ser bem calma para te dizer isso. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
acalma. A tua esperança está viva. A nossa esperança está viva. O Deus o qual nós confiamos nossa vida, nossa família, nosso trabalho, o qual nós fizemos uma entrega na sua totalidade. Ele está dizendo, tenha calma. Eu vou mover as águas. O meu nome será exaltado. O meu nome será glorificado. Eu sou o Deus vivo. Eu estou trabalhando por vós. Eu estou no meio de vós. Eu tenho uma coisa grande para fazer para convosco. Eu tenho uma porta de escape, uma porta de milagre, uma porta. Acontecerá coisas tão grandes que você vai parar na hora de falar, você vai pensar, meu Deus, o que é que eu posso dizer? Você acredita no que você está ouvindo? Acredite. Eu quero que você acredite em nome de Jesus. Você vai ficar, o que é que eu posso falar? O que é que eu devo falar? Como eu posso falar? Como eu posso dizer? Para meu irmão acreditar que esse Deus é Deus de milagre. Eu estou orando no culto doméstico em casa, Isaías capítulo 22, o versículo 22, que ele diz, e porei sobre ele a chave da casa de Davi, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O Senhor está te dizendo nesta noite, eu coloco nas tuas mãos a chave, que na mão de ninguém vai abrir, mas na tua vai. Mas na tua vai dizer, olha, mas não sei para quem não deu certo, mas para ti essa chave se chama chave mestra, porque o Todo-Poderoso é o que diz, recebe essa chave, ela vai abrir todas as portas que eu te prometi, que eu te disse que abria. Levanta as tuas mãos e toma posse em nome do Senhor Jesus. Eu estou lendo esse versículo no culto doméstico. Aleluia. Recarama subkenemahai. Serei exaltado sobre a terra. Aí ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não precisa entrar em detalhe, mas o Deus que cura, como curou Jacó. O Deus que levanta, como levantou Jacó. O Deus que o propósito que ele tinha com Jacó não se quebrou. Apesar de todas as falhas, mas o amor de Deus é um amor incondicional, é um amor perdoador, é um amor misericordioso, é um amor verdadeiro, é um amor ágape, que não importa como você chegou a essa mesa, o que importa, geralmente, eu lendo esse texto e lembrando, às vezes a gente vai em algum lugar e alguém senta na cabeceira da mesa e a gente brinca, hoje a conta é com ele, ele sentou na cabeceira da mesa, é ele que vai pagar, geralmente a gente brinca assim, né? Mas Jesus está dizendo, eu estou na cabeceira da mesa. A tua dívida eu já paguei. O teu passado não te representa mais. Viva o novo que eu te dei. Viva o presente e o futuro que eu já preparei para ti. Dos teus pecados eu já não me lembro mais. Venha para a mesa de comunhão, para a mesa da multiplicação, para a mesa da cura, para a mesa de oportunidade, para a mesa do novo de Deus. Receba o novo do Senhor. Ele tem para nós nesta noite. E Salmo de Números, Salmo capítulo 1, e o versículo 2, o versículo 3, diz assim, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Oh, glória! Eu não queria, mas eu tenho que falar. Eu não posso deixar a minha aliança com Deus arranhar por nada. Eu tenho que fazer do jeito que Ele manda. Se você vê no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada. O Senhor está dizendo: tem prosperidade na casa. Não se junte com os ímpios para seguir a eles. Geralmente a gente diz, tinha um pastor, o pastor Valdir, ele dizia que a amizade em partes sim, mas em partes não. Por quê? Para nós ganharmos alguém para Jesus, é necessário que haja uma proximidade. Mas quando nós estamos trabalhando com alguém que não é crente, olha, eu tive uma moça, ela morou 2 anos em uma casa que eu morava, morava na minha casa no fundo. E eu evangelizava aquela moça e fazia o culto doméstico. E ela passava na porta. Raramente no dia que você quiser vir participar do culto, é culto doméstico, na época as meninas estavam em casa. Aquela moça mudou. Aí chegou uma época que ela mudou e eu não a vi mais. 2 anos depois, eu estava dentro de casa e eu vi alguém batendo palma no portão. Na época eu morava em casa. Quando eu saí, era aquela moça. Aí ela no portão dizia assim: vem cá para me te dar um abraço. Aí eu disse: menina, você estava onde? Ela disse: eu estou morando no Edgar Facó, mas vem cá, eu quero te dar um abraço. A paz do Senhor. A paz do Senhor, ela é. Eu também sou crente. Sabe aqueles cultos que você fazia aqui? Eu ficava ouvindo dentro de casa. Sabe, na hora que você orava, eu via na cozinha escutar se você já estava orando para mim orar. E Jesus me salvou. Jesus me libertou. E hoje eu também sou crente. Essa é a amizade que Jesus quer. Não é a amizade da caipirosca, né, que o povo fala. Não é a amizade do cigarro, do narguine, não. Para você fazer igual, não. Eu já sentei em roda de fumo, das pessoas estar sentadas, eu chegar e sentar assim junto. E todos estão se drogando e eu estou ali no meio. E fazer o que Deus manda e no final eu ver resultados. Você não pode fazer igual, como você também não pode estar condenando ninguém. Mas o que tu tens, retendes. Você é a luz. E a luz resplandece nas trevas. Mas esse negócio de ganhar para Jesus, não, tu toma um chopp, eu tomo outro. Não, é meu amigo, eu tenho que ganhar para Jesus, eu tenho que ser igual. Você não vai ganhar ninguém para Jesus, porque na hora de fazer a diferença, ele vai dizer: você faz a mesma coisa que eu faço. Que diferença tem? Não. Agora faz a diferença. Eu quero um chopp, porque eu quero um chopp? Não, eu quero uma água com gás. Eu quero uma Fanta, eu quero um suco. Toma, rapaz, e eu pago. Não, eu estou muito bem com a minha água. Numa boa, conversando e sabendo o que vai dizer. E sabendo o que você vai falar. Porque se você se misturar, você será privado da promoção. Será privado do aumento de salário. Será privado do teu negócio bombar. Tudo será amarrado. Por quê? Porque Deus te ama. E se Ele abençoar, quando nós temos o comportamento ímpio, a gente nunca vai se consertar. Quem Deus ama, Ele não deixa crescer na roda dos escarnecedores. Não, Ele não quer que você fique na roda. Ele não quer que você pare no caminho. E Ele não quer que você se assente na roda dos escarnecedores. E quando nós procedemos
assim, olha, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Deus tem prosperidade. Aleluia. Você, amados, eu vou te dizer uma coisa. Cada um de nós que estamos aqui, Deus nos arrancou de um lugar. Cada um, Deus arrancou de um lugar e fez uma obra. Mas tem gente que tem tendências. Eu nunca vi cocaína na minha vida. Nunca vi, não sei o que é. Mas tem outras pessoas, nem eu conheço igual farinha de trigo. Isso aí, para mim, eu via todo dia. Mas tem gente que pode ver hoje um saco, para ele é mesmo que não vê nada. Mas já tem gente que se vê, vai se sentir tentado. Então, mesmo você sabendo que isso não significa nada, mas não é melhor você evitar? Não é melhor deixar para trás? Não é melhor? Não, você quer, eu te espero aqui no portão, pode ir lá, eu te espero. Pode cheirar teu negócio lá, eu te espero aqui. Não, venha, vamos, não, eu te espero aqui, vai lá. Eu já trabalhei com pessoas assim, até Deus libertar. E liberta mesmo. Mas como diz uma palavra no mundo, você tem que ter um jogo de cintura muito bom com Deus, viu? Porque no começo eles vão ouvindo, do meio para o fim eles querem te envolver. Aí é na hora dele querer te envolver que você tem que dizer não. É por isso que você não pode sentar, para que você não se prive da prosperidade. Tudo quanto fizer, prosperará. Deus manda eu te dizer que Ele está liberando prosperidade. A maior prosperidade na vida de um cristão. Irmão, se dependesse de Deus, igreja, todos nós tínhamos uma Ferrari aqui na porta da igreja. Mas sabe por quê? Que nós somos privados de muitas coisas, porque nós não temos estrutura para usufruir, saber lidar com a situação. Tem gente que não pode ter uma bicicleta, irmãos. Eu vou te contar uma coisa, porque Deus está mandando. Eu vou concluir rápido. Lá na Lapa, onde a gente congrega, na época era na Félix Guilherme, tinha um irmão que ficava na porta. E a igreja sustentava todo aquele irmão, água, luz, aluguel, alimento, remédio, tudo. Ele era funcionário da igreja, uma igreja sede do setor 3 da Lapa. E quando um dia aquele irmão disse assim, ele fazia todo o trabalho, era diácono, cuidava da igreja. Quando foi um dia, ele disse assim, eu estou cansado dessa vida, eu quero trabalhar. Lógico, né, irmão? Lógico, qual é o homem? Não, mas eu quero ganhar mais. E o pastor Valdir disse para ele, irmão, espere mais um pouco. Aí o irmão vai trabalhar secularmente. Mas, por enquanto, fique aí. Ele estava sendo remunerado, mas ele queria mais. E quando foi um dia, ele disse, não, eu não aceito mais. Eu vou trabalhar secularmente. Aí ele pediu as contas, tudo direitinho, foi trabalhar e continuou congregando. O primeiro salário que ele recebeu da empresa que ele estava trabalhando, isso que eu vou falar, irmãos, não é pecado, isso não é lista de pecado. A gente tem que saber ver um filme, você tem que saber torcer pelo teu time, você tem que saber ir num teatro, você tem que saber lidar com as coisas. Aí o primeiro dinheiro que ele recebeu naquela época, 25 anos atrás, televisão era um terror dos crentes, tinha gente que escondia dentro da mala, dentro do guarda-roupa, era uma coisa, é verdade, era uma coisa horrível, que era pecado. Aí a primeira coisa, aí continua sendo pecado, dependendo do que você vê. Mas ela em si não tem pecado nenhum. Bom, a gente vê um jornal, vê uma série, é muito bom, depende do que você esteja vendo. Aí ele comprou uma televisão, e ele começou a faltar os cultos. Por quê? Que geralmente o Corinthians joga no sábado. Aí. Está vendo? Aí, no dia que o Corinthians estava jogando, ele não chegava na hora do culto. O lugar dele ficava vazio. Cadê o irmão? Ele não chegou. Está lá. É pecado você torcer pelo Corinthians, pelo Palmeiras? Não. Se fosse para mim torcer, eu torceria pelo Palmeiras, viu, corintiano? Aí, cadê o irmão?
Não estava. Aí ele começou a torcer, começou a assistir o jogo e começou a lembrar que no calor de São Paulo, uma cerveja gelada, ele dizia que não fazia mal a ninguém. E ele começou na cervejinha, sem álcool, passou para a cervejinha já com álcool, aí depois foi mudando, e depois já estava beberrão como ele era antes. Quando um dia está todo mundo lá reunido, ele chega bêbado que não se segurava em pé. Ele ficou na porta da igreja, irmãos, assim, ó. Do jeito que ele chegou, ele ficou na porta. Ele caiu e morreu ali, no mesmo lugar aonde ele trabalhava para Deus. Foi por causa do jogo? Não. Foi por causa... Não, foi porque ele deixou de amar a Deus acima de todas as coisas. Você não pode deixar a igreja vazia porque é a final do Corinthians. Não pode. Você tem que vir para a igreja adorar a Deus. A não ser que o pastor mudou o horário do culto. Mas você deixar de fazer. Como é que eu sei que eu sou a levita de cantar os hinos? Aí começa o culto, o pastor, cadê, irmã? Não, o time está jogando hoje, não vem. Pode botar outro que hoje ele não aparece aqui. Aí não. Você tem que fazer as coisas com ordem e decência. Então você vai se privar quando você não sabe lidar com a situação. Porque quando nós sabemos lidar com a situação, é assim, ó. Leia comigo Jó, capítulo 14, e versículo 7, que diz assim. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda, ele diz assim, ainda se renovará e não cessarão os seus ramos ou seus frutos. E se envelhecer na terra, a sua raiz morrerá, o seu tronco no pó vai viver. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Porque dentro da nossa obediência, mesmo que a nossa casa, a nossa família passem por algum tipo de vento e ele nos faça encurvar, ainda que seja cortada, o tronco vai viver. Por que esse tronco vai nascer ao cheiro das águas? Foi o que eu disse antes, porque essa raiz está sendo cuidada, o cuidar da água que vem para regar o seu tronco, vem do trono de Deus, e este amor não falha, essa misericórdia não falha. Então Deus está dizendo, eu levanto, eu dou vida, eu coloco de pé, eu trago a vida de volta, receba a vitória, mas obedeça em nome de Jesus. Ele disse ainda que for cortada, ficar só o tronco. Alguém passa e diz, morreu. Desviou, acabou. Não tem jeito, Deus tem jeito sim. Ali tem vida. Ali tem vida. Naquelas raízes tem vida. Aquelas raízes estão vivas. Aquelas raízes vai brotar ao cheiro das águas. E aqui tem água que está brotando. Aqui tem água que está aguando os troncos, as raízes. E Deus está dizendo, eu acrescento a fé da tua filha, do teu filho, pela dificuldade que eles estão enfrentando. Eu vou fazer milagre e eles vão me amar, vão depender de mim, vai me servir de todo o coração. Receba a vitória nesta noite. Aqui tem ao cheiro das águas terá vida. Isso quer dizer o quê? Ninguém
absolutamente ninguém vai impedir de Deus fazer na sua casa, na sua família, o que Ele prometeu. Eu estou entrando aqui na conclusão e quero te dizer uma coisa. Eu acho muito pobre a gente vir para um culto como esse, servir a Deus num lugar como este, um lugar de comunhão, e outras igrejas onde os servos do Senhor se reúnem, e a gente perguntar, como vai seu filho? Como vai sua filha? Como está seu genro, sua esposa, seu marido? Ah, não, eu já fiz a minha parte. Ele que quiser que se vire. Eu sei que eu vou para o céu. Se quiser, bem, se não quiser, ó, já lavei minhas mãos. Eu fiz tudo, você não fez tudo, não. Se você tivesse feito, não teria uma ideia como essa. Você já pensou se Jesus pensasse assim? Você já pensou se Jesus pensasse assim de nós? Nenhum estava aqui. Nós estamos aqui pela misericórdia. Que Deus nos livra todos os dias. Hoje à noite nós vamos dormir e não temos como pensar quanto livramento Deus deu para mim, para você, para nossa casa, para nossa família, porque Ele é misericordioso. Eu digo para você, lute pela sua família, lute pela sua casa. E digo para vocês, não fale de igreja na presença, não é bom falar na frente de ninguém. Mas principalmente na presença daqueles que não sabem quem é Jesus. Não fale mal de ninguém, não murmure, não se queixa. Se tem alguma coisa a acertar, vem, chama o pastor, mas não fala, não abra a boca, porque teus filhos estão escutando e estão nutrindo. Na hora que você disser, vamos para aquela igreja? Ah, para aquela eu não vou, não. E aquela irmã lá? E aquele irmão? E aquilo que aconteceu? Mas você não disse que aconteceu não sei o quê? Para lá eu não vou, não. Essa é a visão que eles ficam. E nós temos que manter a nossa fé e lutar pela fé da nossa família. Creia que Jesus é o libertador. Que Jesus liberta dos vícios, liberta de tudo. Se você está aqui buscando libertação para a tua família, recebe essa chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus já abriu a porta, já pagou o preço, e Ele diz, vou salvar. Vou eu libertar, vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Salmo de número 128, e o versículo 3 diz assim, o primeiro diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Aí ele diz, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Essa bênção condiz a ti, condiz a mim, condiz a nós. É esta bênção que o Senhor está derramando sobre as famílias. Ele diz que a tua esposa será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Você já parou para pensar o que é uma videira frutífera? Aí ele diz assim, ao lado da tua casa. E os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. O Senhor está trazendo bênção
para a tua mesa, para a tua casa, para a tua família. Receba a vitória, a prosperidade para toda a família, em nome de Jesus. E o último versículo que o Senhor me deu para mim falar para ti e para nós, está em Ezequiel, capítulo 47, 12. Diz assim: e junto do ribeiro, a sua margem de uma e de outra banda, subirá toda árvore que dá fruto para se comer, e não cairá sua folha, nem perecerá os seus frutos nos meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Deus entra, Deus está na mesa, e Ele está dizendo: eu estou te abençoando, a ti, a tua casa e a tua família. Tem bênção na mesa. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Com a permissão do pastor, eu convido que você fique em pé. Eu quero dizer nesta noite, esta família, esse ribeiro, e de um lado e do outro, ele diz, planta que produziam, e fala da cura para as nações. E o Senhor está dizendo: eu estou à mesa, e eu trago cura para a tua família. Deus está dizendo que está trazendo cura financeira, cura espiritual, cura familiar, cura emocional, cura psicológica, cura de traumas emocionais, cura de traumas sentimentais, cura de relacionamentos que deram errados, cura de prejuízos financeiros, cura de traição, cura de escárnio. Deus está trazendo cura, e Ele está dizendo: sou eu que curo todas as tuas enfermidades. Tu não vais sair da minha mesa como tu chegaste, mas tu vais sair da minha mesa com a cabeça ungida. Isaías capítulo 10, 27, a palavra diz assim: a unção, que é a unção do Senhor, despedaça todo jugo. E nesta noite, o Senhor está despedaçando todo jugo e nos curando de dentro para fora. Eu quero orar por você. A igreja vai orar, nós vamos orar. Deus está trazendo cura que vem de dentro para fora. Amados, existe tipo de cura, por exemplo, alguém que foi traído, podemos dizer, ele carrega aquilo com ele, mas será se vai acontecer de novo? Será se vou me enganar de novo? É falta de cura, meu irmão. Jesus está aqui para nos curar, para nos restaurar. Isaías disse que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Você acha por que tem tanta gente em depressão? Tanta gente querendo morrer? É falta de cura. Abra, diga: Jesus, eu sei que tu me cura. Eu sei que tu quebra cadeias. Cura meu coração, cura minha alma, cura meu ser, cura meus olhos, cura minhas mãos, cura meu coração. E Ele está aqui. Ele diz: a mesa está preparada. A mesa está preparada. E Ele está nos curando, em nome do Senhor Jesus.